Não responda com raiva. Não levante a voz. Não devolva o veneno. Respire. Observe. E então, apenas exista em silêncio, porque a paz não se perde de uma vez. Ela se desfaz em pequenos gestos, em frases lançadas sem cuidado, em olhares que cortam mais que palavras, em expectativas que se quebram sem aviso. A serenidade é como um lago. Não seca de repente, mas se esvazia pouco a pouco, cada vez que uma pedra é lançada sobre sua superfície. E quando você percebe, já não está calmo, já não é você. Alguém roubou o seu centro, e o pior, com a sua permissão. Mas e se você pudesse construir uma fortaleza invisível ao redor da sua paz? Se pudesse caminhar entre os ruídos do mundo sem deixar que nada o tocasse? Hoje quero te conduzir por 10 atitudes silenciosas, simples mas poderosas, que os grandes estoicos usavam para permanecer inabaláveis diante do caos. No final, você vai entender que a paz não é um prêmio que se recebe, mas uma semente que se cultiva. Quanto mais você a rega, mais ela se torna sua maior arma. Marco Aurélio dizia: a calma é invencível. E ele tinha razão. O estoicismo não é sobre frieza, é sobre força interior. Não é sobre ser insensível, é sobre ser consciente. Porque você não controla o que o mundo te traz, mas sempre controla o que devolve a ele. E é exatamente aí que começa a liberdade. A primeira atitude é simples, mas transformadora. Respire antes de reagir. Imagine-se preso no trânsito, o relógio correndo, o coração acelerado, alguém corta à sua frente e ainda te culpa com a buzina. O impulso é revidar, mas Epicteto já dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. O que acontece fora de você não tem poder algum. O significado que você dá é o que define o impacto. Naquele instante você pode escolher entregar o controle ao outro ou manter-se dono de si. Respirar antes de reagir é levantar um escudo invisível entre o impulso e a resposta. Quando o sangue ferver, pergunte-se: vale a pena? Vale minha energia, minha paz, meu equilíbrio? A liberdade mora exatamente nesse intervalo entre o estímulo e a reação. A segunda atitude: observe, não absorva. Palavras são como setas. Algumas vêm com veneno, outras apenas com ruído. O problema é que muitas vezes você abre a porta e deixa que elas entrem. Quando alguém te ofende, não é a frase que te fere, é o eco dela dentro da sua mente. Imagine sua consciência como uma casa. Você deixaria um estranho sujo entrar e se sentar no seu sofá? Então por que permitir que palavras impuras se alojem no seu coração? Você não precisa aceitar o que não te serve. As ofensas só têm poder quando encontram espaço para morar. Observe o que é dito, mas não absorva. Você é o guardião do seu próprio silêncio, e nele habita o poder. A terceira atitude: não entre em disputas inúteis. Quantas vezes uma simples discordância se transforma numa guerra de egos? Ninguém ouve, todos querem vencer. Mas vencer o quê? O orgulho do outro? A ilusão de ter razão? Marco Aurélio dizia que o sábio não se ocupa com o que não leva à virtude. Antes de responder, pergunte-se: se eu ganhar essa discussão, o que realmente ganho? Na maioria das vezes, só perdemos tempo, energia e serenidade. Escolher o silêncio não é covardia, é sabedoria. É saber que a paz vale mais do que qualquer vitória vazia. A quarta: reescreva o pensamento, não a situação. Você não pode controlar o que acontece, mas pode decidir o significado que dá. Uma crítica não é uma sentença, é apenas uma voz. Sêneca dizia que somos mais feridos pela interpretação dos fatos do que pelos fatos em si. Então, diante de uma ofensa, pergunte: o que posso aprender? Isso realmente me define ou revela a limitação de quem fala? Quando você muda o olhar, transforma a dor em combustível. Volta a ser o autor da própria história, não o personagem reativo do roteiro alheio. A quinta atitude: não espere que os outros ajam como você agiria. Essa talvez seja uma das maiores fontes de frustração humana. Você oferece amor e recebe indiferença. Oferece respeito e encontra egoísmo. Marco Aurélio lembrava: espere que as pessoas ajam conforme sua natureza, não conforme sua esperança. Cada um dá o que tem dentro de si. Entender isso é libertador. Não é desistir das pessoas, é deixar de esperar colheita em solo árido. Plante sua parte, regue com bondade, mas aceite que nem todos estão prontos para florescer. A sexta atitude: domine o corpo para dominar a mente. Quando a raiva surge, é o corpo quem avisa primeiro. Ombros tensos,
Mandíbula travada, respiração curta, Epicteto ensinava. Primeiro controla o que é visível, depois o que é invisível. Solte os ombros, respire, sinta o corpo amolecer. Isso não é fraqueza, é comando. O corpo é o primeiro território da alma. Quando ele se aquieta, a mente obedece. A serenidade é uma postura física antes de ser um estado mental. A sétima. Afaste-se do que te desequilibra. Às vezes insistimos em permanecer onde a alma pede para ir embora. Ambientes tóxicos, pessoas que drenam, conversas que adoecem. Epicteto dizia: afaste-se do que não fortalece sua alma. Retirar-se não é fraqueza, é autopreservação. É um ato silencioso de respeito por si mesmo. Nem toda presença merece sua energia. Quando você se retira com paz, ensina o mundo a não te chamar mais para o caos. A oitava atitude. Pratique a empatia estoica. Quando alguém te trata mal, lembre-se: ninguém que está em paz agride o outro. Toda rudeza nasce de dor, de confusão, de vazio. Marco Aurélio dizia: quando alguém te ofende, pensa: essa pessoa está em sofrimento. E isso não é fraqueza, é sabedoria. A raiva perde força quando é vista com compaixão, porque a compaixão não é concordar, é entender sem se contaminar. A nona. Priorize o essencial. A vida é curta demais para gastar energia com o que não importa. Uma fila lenta, um comentário torto, um olhar atravessado. Nada disso muda o curso da sua jornada, a menos que você permita. Epicteto dizia: a felicidade nasce de focar no essencial. Então pergunte-se: isso vai importar daqui a 5 dias? Daqui a 5 anos? Se não, deixe ir. Direcione sua energia para o que constrói, não para o que consome. A 10ª e última. Desapegue emocionalmente. O controle é uma ilusão disfarçada de zelo. Quantas vezes você tentou mudar alguém, ajustar uma atitude, corrigir o mundo? Sêneca lembrava: deseje que as coisas aconteçam como devem acontecer, e encontrará serenidade. Desapegar não é desistir, é aceitar o fluxo natural da vida, é entender que o mar não se domina, apenas se navega. O mundo externo é imprevisível, mas o seu mundo interno pode ser inabalável. Esse é o verdadeiro domínio. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. Se até aqui algo dentro de você despertou, um desejo de ser mais calmo, mais consciente, mais dono de si, aceite este desafio. Pratique apenas uma dessas atitudes hoje. Apenas uma, e observe o que muda. Quando começar a perceber o silêncio crescendo dentro de si, saberá que está no caminho certo. Volte amanhã, pratique outra. Dia após dia, você não apenas reagirá menos, viverá mais em paz. Essa é a vitória que ninguém pode roubar. A irritação não é sinal de força. É sinal de que ainda somos escravos do externo. A verdadeira força é o sereno poder. É respirar fundo quando tudo grita por reação. É permanecer luz em meio à escuridão. A cada dia que você escolhe o silêncio, planta liberdade. A cada instante que opta pela calma, conquista poder. Lembre-se: quem domina a si mesmo não é dominado por nada nem por ninguém. E agora quero te ouvir. Qual dessas 10 atitudes mais tocou a sua alma? Escreva nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar o próprio centro. E se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se, porque a paz não é o fim do caminho. É o próprio caminho sendo trilhado em silêncio. A serenidade é a herança dos fortes. E você, a partir de hoje, já faz parte desse legado.